Olá, é um prazer ter você em nosso canal. Nosso canal visa instigar, as pessoas e nos instigarmos, a pensar melhor para escrevermos melhor. Hoje, nesse vídeo, vamos falar sobre as instruções para a redação do Enem. Já peço para que vocês, se vocês gostarem do vídeo, para que vocês deem like, para que vocês se inscrevam no canal, para fazer o nosso canal crescer e continuar, certo? Bom, vamos lá. A primeira questão que eu quero dizer, vamos ler as instruções e eu já vou falar de uma primeira questão muito importante que vocês devem considerar. O rascunho da redação deve ser feito no espaço apropriado. Então, nós temos uma folha de redação, Então, nós temos um rascunho e na no Enem também vocês vão ter a folha oficial da redação. É muito importante que vocês vejam se o rascunho, se a quantidade de linhas, mas a quantidade de linhas vai ser igual, mas assim, se o tamanho das linhas do rascunho é igual ao tamanho da linha da folha oficial. Por quê? Porque o que acontece? Às vezes, em alguns concursos, o rascunho que é dado, ele não é idêntico à folha oficial. Então, a gente tem uma certa dificuldade na hora de passar a limpo, porque na hora que vamos passar a limpo, é aí que a gente percebe que o espaço da folha oficial é menor do que o do rascunho. E se a gente não percebe isso antes, não olha isso antes de fazer a redação, às vezes a gente escreve uma redação grande no rascunho, coube perfeitamente no rascunho, mas a gente não consegue fazê-la caber, no espaço oficial. Aí bate um desespero, No final, você ainda tem que escrever a sua conclusão e não tem mais espaço. Então, você pode, infelizmente, você pode ter essa surpresa. Então, a primeira dica, a primeira orientação que eu dou a vocês é que olhem o tamanho do rascunho e olhem o tamanho da folha oficial. Se a folha oficial for menor do que o rascunho, vocês têm que equalizar isso, ou seja, escrever uma letra menor, palavras em letras menores, legíveis, mas que caibam, que vão caber, lá naquela folha oficial. Então, aí vocês vão ter que usar menos linhas, do rascunho. Vocês têm que equalizar aquilo para ver se vai caber ou não, certo? Então, a primeira preocupação é essa, antes de fazer a redação, propriamente dita, É muito importante a questão da letra. Eu gosto muito de falar da letra, porque é o seguinte, depois que vocês equalizaram, que vocês compararam o tamanho do rascunho com o tamanho da folha oficial e viu, o que vocês podem fazer ali, o que vai caber dentro da folha oficial e já pensar isso antes, Às vezes escrevendo uma redação menor no rascunho, vocês têm que pensar na letra. É muito importante que as letras que as palavras sejam menores. Por quê? Menores, mais legíveis. Por que vocês devem escrever uma palavra menor? Porque ao escrever a palavra menor, você vai garantir maior espaço na folha oficial. Então, se você garantir maior espaço na folha oficial, no rascunho e na folha, já no rascunho você vai fazer com a letra menor. Então, se você garantir um maior espaço para a escrita, você terá maior espaço para demonstrar conhecimento, para demonstrar conteúdo, para fazer uma redação extremamente bem feita. Então, é muito importante fazer uma letra menor para garantir mais espaço para demonstrar conhecimento. Lembre-se que você está no processo seletivo e o seu concorrente vai demonstrar o maior conhecimento que ele puder naquele momento. Então, com certeza, ele fará uma letra menor, legível e garantirá mais espaço para demonstrar mais conhecimento.
lembrando, o que é legível? Você deve usar o código, lembre-se que você está fazendo uma prova manuscrita e que você deve usar o código linguístico do jeito que ele é escrito, do jeito que você aprendeu lá no ensino fundamental, né, no primeiro ano, quando você foi alfabetizado. Então, se o A tem uma perninha, ele tem que ter a perninha. Se o O tem um sinalzinho, ele é um tracinho, né? O O tem aquele tracinho no meio, você tem que fazer o O com tracinho. Se o T tem o traço, você tem que fazer o T. Se o I tem o pinguinho, você tem que fazer o pinguinho do I perto do I. Todas as letras, elas têm uma forma manuscritas, né? Então, a letra cursiva, ela tem uma forma que é a forma padrão do código linguístico. Se você altera a forma das letras, né? Eu já vi pessoas escrevendo N com só uma volta. Então, não é N. Eu vi pessoas escrevendo M com duas voltas. Aí não é M, é N. Então, olha, atente para a legibilidade, né, da sua letra, para o padrão da sua letra. Porque se você não fizer a letra do jeito que tem que ser feita, você está ofendendo ali, né, a norma padrão. Porque a letra tem um padrão a ser seguido, certo? O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta na folha própria em até 30 linhas. Então, vão ter 30 linhas. Você não pode ultrapassar as 30 linhas da sua folha oficial. Se você ultrapassar, pode ter alguma penalidade para isso, né? Vamos ler, então, o item 3 agora. A redação que apresentar cópia dos textos da proposta de redação ou do caderno de questões terá o nome de linhas copiadas, desconsiderado para a contagem de linhas. Então, vejam que eles não estão proibindo que você traga uma expressão lá do enunciado ou de um texto base, desde que... só que isso será desconsiderado se você escrever, por exemplo, 7 linhas, que é o mínimo que você deve escrever. Mas aí você escreveu 2 linhas trazendo lá texto da proposta. Então, isso será desconsiderado. Então, 7 menos 2 vai para cá e para 5. 5 já vai ser zerada a sua prova, porque a seguir nós teremos essa orientação. Então, vejam, você pode trazer... essa é uma grande dúvida, né? Você pode trazer uma expressão lá do texto base, uma expressão do enunciado, pegar lá do texto base de um autor, né? No texto base tem um autor lá que escreveu. Pode, mas desde que seja, se você for trazer do jeito que está escrito lá, que você traga entre aspas, se você está usando ali o argumento de autoridade, né? Depois, num vídeo a gente vai falar mais do argumento de autoridade, mas o argumento de autoridade é você trazer as palavras de um estudioso para fundamentar, para dar embasamento, para fortalecer aquilo que você está dizendo. Então, se você pegar uma expressão lá daquele estudioso lá no texto base que escreveu aquilo, você tem que colocar entre aspas, você tem que citar o estudioso, colocando entre parênteses o nome do estudioso e o ano de publicação da obra, normalmente vem na fonte do texto base, né? Fechar os parênteses, você deve colocar segundo Freire, temos que, tananana, ou de acordo com Macedo, é importante observar, tananana. Então, vejam, você precisa fazer a citação de quem está falando aquilo e colocar aquelas palavras entre aspas. Agora, se você quer recuperar aquelas ideias com as suas próprias palavras para contextualizar o assunto, mas veja bem, com as suas próprias palavras, sem citar o autor, tudo bem, porque é uma paráfrase, né? Agora, se você quiser fazer essa paráfrase com uma citação direta, ou seja, trazendo as ideias do autor, mas mostrando que é deles, trazendo as ideias do autor com as suas próprias palavras, mas mostrando que é dele, você pode sim colocar também, usar os parênteses, colocar, por exemplo, Freire, 2000, se o livro foi publicado em 2001, Freire, 2001, fecha parênteses, você pode colocar também citação. Se for uma paráfrase, seria uma citação indireta, também pode colocar dessa forma. No canal a gente vai trazer citações diretas e indiretas, né? Aqui.
vamos ver, continuando, né? Então vejam, se você for trazer alguma palavra, o ideal, se você quer citar o autor lá, traga sempre entre aspas, se a expressão for idêntica. É claro que você não deve encher o seu texto dessas expressões, mas uma ou outra, né, umas duas expressões trazidas lá dos textos base, né? O que eu estou chamando de não uma frase inteira, ou talvez uma frase inteira, uma única frase inteira. Então veja, você pode trazer uma ou duas citações lá, né, diretas, isso é interessante. Você não pode trazer várias, né, porque isso vai talvez afetar a sua autoria, né, e expressividade lá da redação. 4. Receberá nota 0 em qualquer das situações expressas a seguir a redação que tiver até 7 linhas escritas, sendo considerada texto insuficiente. Então, até 7 linhas é um texto insuficiente, né, para o pessoal da banca te avaliar. Lembrando que se você nessas 7 linhas, você escreveu 8 linhas, mas você colocou 2 linhas do texto base, isso será descontado, como a gente já falou. Fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo argumentativo. Então, lembre-se que o texto ele tem que ter a tipologia dissertativa e argumentativa. Então, ela não pode ser um texto predominantemente narrativo. Você lá escrever um conto sobre aquela temática. E lá escrever uma crônica sobre a temática, ou escrever um poema sobre aquela temática. Não, tem que ser um texto em prosa e tem que ser dissertativo argumentativo, ou seja, é um texto que discute as ideias, não é um texto narrativo, por exemplo, que você vai narrar uma ideia. Narrar uma história, né? João estava indo trabalhar quando de repente foi atropelado. Então, não estou contando uma história, não estou contando um conto, não estou escrevendo uma crônica, um romance, não. Eu estou escrevendo um texto em que eu vou expor algumas informações acerca daquela temática, vou discutir essas informações, estabelecendo ali um ponto de vista, tendo um ponto de vista sobre ela, defendendo esse ponto de vista e trazendo também uma intervenção, uma sugestão de melhora daquele problema. Então, eu vou discutir ideias, né? A gente também vai trazer aqui no canal sobre o texto dissertativo argumentativo. Então, observe bem que você tem que fazer um texto dissertativo argumentativo, que é um texto que você vai trazer informações acerca daquela temática e que você vai discutir aquela temática, apresentando argumentos, defendendo um ponto de vista e depois trazendo uma intervenção, né, uma sugestão de intervenção. Aqui no canal nós vamos trazer um vídeo exatamente para mostrar as principais características do texto dissertativo argumentativo. Observe que ele tem que ser predominantemente dissertativo argumentativo. O que isso significa, professora Márcia? Significa que se em algum momento você trouxer um argumento, uma exemplificação, né, um argumento que seria um exemplo, que você quer colocar uma pequena narrativa ali, você pode, entendeu? Porque você trouxe uma pequena narrativa para mostrar um exemplo. Mas o que precisa ser garantido aí? Que o texto seja predominantemente dissertativo argumentativo, ou seja, você não pode escrever um texto que seja predominantemente narrativo, por exemplo, como um conto, como uma crônica. João estava vindo do trabalho, quando de repente aconteceu algo e aí você conta um conto. Não, você não pode ter um texto predominantemente narrativo, ou você não pode ter um texto predominantemente descritivo, em que você vai mostrar o cenário, só mostrando o cenário e as características dos personagens, né? Então não é um texto, né, totalmente, predominantemente descritivo. Pode ter alguma descrição em algum momento, sim, mas não é predominantemente descritivo. Então veja que você tem que atender a tipologia textual, que é dissertativo argumentativa nesse caso. Apresentar parte do texto deliberadamente desconectada do tema proposto. Tá, essa questão do fugir ao tema também, que falou o 4.2, fugir ao tema. Então, se você está escrevendo lá um texto acerca da globalização,
e você pensou em fazer um parágrafo sobre o capitalismo, a sociedade na globalização, depois a cultura na globalização, depois o capitalismo na globalização, depois os efeitos da globalização no mundo. Então, se você organizou isso, mas lá no segundo parágrafo que você ia falar, você falou primeiro, contextualizou o que é globalização e falou sobre os aspectos que você iria tematizar no seu texto, né? E tendo com base em quais autores. Então, vamos supor que essa seja a introdução, né? Você apresentou o tema, o objetivo do texto, os aspectos que você vai mostrar e em quem você vai se basear para falar sobre ele, por exemplo. Depois, no primeiro parágrafo, que você deve falar sobre a globalização na sociedade. Aí você conseguiu. Lá no terceiro parágrafo, que você deveria escrever sobre a cultura na globalização, aí você só começa a falar sobre a cultura na globalização. No terceiro parágrafo, no quarto parágrafo, no quinto parágrafo, veja que você fugiu ao tema, porque você tinha outros aspectos para compor aquele texto, né, que são aspectos necessários ao falar da globalização. Então, nesse caso, você fugiu ao tema. Então, a banca ela vai avaliar, né, porque você não pode fugir ao tema, né? Você tem que trazer essa temática. Você não pode apresentar parte do tema, do texto deliberadamente desconectada do tema proposto, falando só da cultura da globalização e ficar falando sobre isso o restante do texto. Então, isso vai ser avaliado pela banca, se você fugiu ou não fugiu ao tema, o quanto que você fugiu ao tema, né? E se isso seria seria um caso de zerar a sua redação ou não, ou se seria um caso de apenas diminuir lá no tema e na estrutura, né, nos critérios sobre o tema, sobre a estrutura do texto, né, sobre a forma do texto. Então, assim, isso vai ser avaliado pela banca, mas assim, o que a gente orienta é que você não fuja, né? Desculpa. Que você não fuja ao tema. Se você chegou lá, agora eu vou falar da cultura da globalização. Tá, mas aí depois no outro parágrafo você já fala sobre uma subtemática sobre a globalização e vai continuando com o ponto do seu texto, certo? O 4.4 é apresentar nome, assinatura, rubrica ou outras formas de identificação no espaço destinado ao texto. Então, veja, você não deve assinar em nenhum lugar da sua prova oficial. Você olha lá, se não estiver mandando assinar, você não assina. Agora, se estiver mandando assinar no espaço, você tem que assinar no espaço certo da assinatura. Você não pode colocar aqui no texto, aqui palavra, sua palavra aqui, ou qualquer outro sinal que dê a entender que você está mandando um sinal para o corretor da prova. Bom, gente, eu acho que aqui eu trouxe algumas ideias, né, interessantes da gente observar nas instruções para a redação. E se você gostou, dê o like aí, né, ou dê um joinha pra gente, se inscreva no canal, para a gente fortalecer esse canal, para trazer mais conhecimentos acerca da prova, acerca do Enem, acerca de como escrever bem, de como pensar bem. E um beijo, até mais!